meio de tanta pressa, eu aprendi que nem tudo que é urgente é importante. O mundo grita, mas a paz sussurra. E eu escolhi prestar atenção no que sussurra. Não é sobre ter tudo, é sobre estar inteiro. Não é sobre ir longe, é sobre saber onde repousar. Porque no fim do dia, o que realmente cura não é o aplauso, é o abraço. Não é a conquista, é o descanso. E quando o coração encontra esse lugar simples e verdadeiro, ele entende que já tem o suficiente. Sheila Lobato. Boa noite. Ao longo da vida, vamos encontrar muitas pessoas de passagem, mas poucas que realmente se importam com o nosso bem-estar de verdade. São aquelas que perguntam como estamos e escutam com atenção, que se preocupam quando percebem nosso silêncio, que oferecem apoio sem precisar que a gente implore por isso. Essas pessoas não aparecem apenas nos dias bons. Elas permanecem quando estamos confusos, cansados ou atravessando fases difíceis. Muitas vezes cuidam da gente de maneiras discretas, através de gestos simples, conselhos sinceros ou apenas estando presentes quando mais precisamos. O problema é que, na correria da vida, muita gente acaba se acostumando com esse cuidado e passa a tratá-lo como algo garantido. Só percebe o valor quando a ausência chega e deixa claro o espaço que aquela presença ocupava. Por isso, aprenda a reconhecer quem realmente está ao seu lado. Demonstre consideração, atenção e respeito por essas pessoas. Pergunte também como elas estão, ofereça presença, retribua os gestos e cuide da relação com o mesmo carinho que recebeu. Porque quem cuida de você não merece apenas lembrança quando você precisa. Merece reciprocidade, reconhecimento e o mesmo cuidado de volta. Somos únicos em essência, não precisamos ser o outro. Afinal, pensamos diferente. Cada um tem seu jeito de ser e de ver o mundo, até porque o melhor é sermos nós mesmos e sabermos discernir o certo e o errado. De cópias, a sociedade tá cheia e de poucas autenticidades. O interessante da vida é o livre-arbítrio de cada indivíduo, pois temos de ter em mente o que é melhor pra gente em nossas escolhas. Sem essas definições pessoais, não possuímos identidade própria e marketing pessoal. Para ser alguém, a diferença deve existir entre os outros, por mais que provoque estranheza e divergências, apesar de virmos do mesmo destino e voltarmos para ele. Ser autêntico custa caro ao olhar social, mas ser cópia é muito mais barato que imaginamos. Nossa marca é única, conteste quem quiser. A verdade é que conforme as vivências próprias e aprendizados adquiridos ao longo do tempo, construímos nossa personalidade. Começa no meio familiar e continua no social, aplicando as lições de berço com a finalidade de viver da melhor maneira no mundo. O mesmo do mesmo enjoa. Portanto, se as diferenças existem, são para complemento. Ainda mais, entre as pessoas, por mais que só estranho. Em nosso dia a dia, completamos o outro. Deixemos cada um com sua peculiaridade e encaremos o desafio em nosso meio, que é viver em união. Sabemos que não é fácil, porém a senha dele é perceber que somos irmãos. Se unirmos nossos conceitos de vida com os dos próximos, podemos ser ajuda no viver deles, e vice-versa. Pensemos nisso. Autor: João Paulo Rodrigues. 25 de junho de 2024. No meio de tanta pressa, eu aprendi que nem tudo que é urgente é importante. O mundo grita, mas a paz sussurra. E eu escolhi prestar atenção no que sussurra. Não é sobre ter tudo, é sobre estar inteiro. Não é sobre ir longe, é sobre saber onde repousar. Porque no fim do dia, o que realmente cura não é o aplauso, é o abraço. Não é a conquista, é o descanso. E quando o coração encontra esse lugar simples e verdadeiro, ele entende que já tem o suficiente. Sheila Lobato. Boa noite. Ao longo da vida, vamos encontrar muitas pessoas de passagem, mas poucas que realmente se importam com o nosso bem-estar de verdade. São aquelas que perguntam como estamos e escutam com atenção, que se preocupam quando percebem nosso silêncio, que oferecem apoio sem precisar que a gente implore por isso. Essas pessoas não aparecem apenas nos dias bons.
Elas permanecem quando estamos confusos, cansados ou atravessando fases difíceis. Muitas vezes cuidam da gente de maneiras discretas, através de gestos simples, conselhos sinceros ou apenas estando presentes quando mais precisamos. O problema é que, na correria da vida, muita gente acaba se acostumando com esse cuidado e passa a tratá-lo como algo garantido. Só percebe o valor quando a ausência chega e deixa claro o espaço que aquela presença ocupava. Por isso, aprenda a reconhecer quem realmente está ao seu lado. Demonstre consideração, atenção e respeito por essas pessoas. Pergunte também como elas estão, ofereça presença, retribua os gestos e cuide da relação com o mesmo carinho que recebeu. Porque quem cuida de você não merece apenas lembrança quando você precisa. Merece reciprocidade, reconhecimento e o mesmo cuidado de volta. Somos únicos em essência, não precisamos ser o outro. Afinal, pensamos diferente. Cada um tem seu jeito de ser e de ver o mundo, até porque o melhor é sermos nós mesmos e sabermos discernir o certo e o errado. De cópias, a sociedade tá cheia e de poucas autenticidades. O interessante da vida é o livre-arbítrio de cada indivíduo, pois temos de ter em mente o que é melhor pra gente em nossas escolhas. Sem essas definições pessoais, não possuímos identidade própria e marketing pessoal. Para ser alguém, a diferença deve existir entre os outros. Por mais que provoque estranheza e divergências, apesar de virmos do mesmo destino e voltarmos para ele. Ser autêntico custa caro ao olhar social, mas ser cópia é muito mais barato que imaginamos. Nossa marca é única, conteste quem quiser. A verdade é que conforme as vivências próprias e aprendizados adquiridos ao longo do tempo, construímos nossa personalidade. Começa no meio familiar e continua no social, aplicando as lições de berço com a finalidade de viver da melhor maneira no mundo. O mesmo do mesmo enjoa, portanto, se as diferenças existem, são para complemento. Ainda mais, entre as pessoas, por mais que só estranho. Em nosso dia a dia, completamos o outro. Deixemos cada um com sua peculiaridade e encaremos o desafio em nosso meio, que é viver em união. Sabemos que não é fácil, porém a senha dele é perceber que somos irmãos. Se unirmos nossos conceitos de vida com os dos próximos, podemos ser ajuda no viver deles, e vice-versa. Pensemos nisso. Autor: João Paulo Rodrigues. 25 de junho de 2024.